que aconteceu? Oi, eu sou a Gabi, seja bem-vindo ao nosso giro de notícias aqui do canal, onde eu basicamente faço uma revisão do que tá acontecendo aí nessas últimas semanas, listo aqui no meu computador, e a gente vai conversando um pouco bem descontraidamente ou não, sem edição, né? Então, pra gente começar, se você não é inscrito aqui no canal, não conhece, meu nome é Gabriela Mosman, sou economista, financista, trago várias informações sobre economia, finanças. Se inscreve aqui, compartilha esse vídeo, dá uma olhada nos outros conteúdos, mas vamos agora pro nosso giro de notícias. Então, a gente começa por economia e a gente tem aí o Goldman Sachs, como eu já venho falando em vários outros o que aconteceu, a gente tá com essas revisões do PIB cada vez piores. O Goldman Sachs, então, ele diminuiu também a previsão, sendo para uma diminuição de 7,4% do nosso PIB em 2020. Isso, segundo ele, é pela questão realmente política e sanitária do Brasil, onde a gente está tendo vários debates e a gente não está conseguindo, nação brasileira, não está conseguindo ter um norte para suas orientações e para tudo que está acontecendo. A gente vê o Brasil cada vez piorando mais nessa questão sanitária, sem ter nenhuma orientação realmente sobre o assunto. Então, os órgãos internacionais, eles ficam um pouco descrentes sobre a nossa capacidade. O IFE prevê um déficit primário no setor público de 9,6%, também negativo no PIB de 2020, a gente está com as inadimplências das famílias cada vez pior, então a gente está atingindo a maior taxa recorde nesse ano. O governo já divulgou que ele prevê um déficit primário de 540 bilhões nesse ano, isso não só por esses estímulos que ele está dando, mas pela essa recessão. Então acontece porque a gente tem que pensar. O governo, ele tá tentando ter uma política econômica de cobrar menos impostos. Só que a gente produzindo menos, o Brasil se desenvolvendo menos, a base deles para arrecadação, mesmo que eles não diminuam, vai diminuir. Então acaba que os gastos deles estão aumentando e a receita vai estar diminuindo. Então não tem muito o que fazer. O aumento de pedidos do seguro-desemprego em maio aumentou 76,2%. Então, sim, tá cada vez pior. Eu acredito que muitas pessoas não... Agora uma consideração bem minha. Eu acredito que muitas pessoas não estavam pedindo seguro-desemprego porque estavam conseguindo se manter, não queriam se expor a filas na caixa, como muita gente tá tendo que fazer, não tá conseguindo pedir pelos aplicativos, então a gente começa a ver um aumento realmente. E segundo a FGV, o PIB pode ter um avanço zerado nessa década, então a gente tem mais ou menos uma década perdida. Dentro do governo, a gente já viu o próprio Paulo Guedes falando na ampliação do Corona Voucher, ele falou em torno de uns R$200 em 3 meses, mas o Bolsonaro já tá falando em ampliação maior e continuidade disso, então isso para as pessoas que precisam do dinheiro, claro, são boas notícias, mas a gente vê esse descaso de discurso, isso é muito ruim para os mercados e para quem vê de fora a política brasileira, então a gente vê que aí não tem um consenso muito grande entre eles. O Paulo Guedes também já afirmou que a gente pode ter algumas privatizações, há espaço também para vendas de reserva internacional e a Câmara está aprovando 8,6 bilhões de incentivo para a reabertura dos mercados. Agora o ponto importante que eu quero comentar é sobre o internacional, gente. A gente começa primeiro com o Trump já afirmando que ele já está prevendo, ele quer colocar aí uma restrição de voos pro Brasil. Então, pessoas do Brasil não conseguiriam entrar nos Estados Unidos porque ele afirma que não quer pessoas contaminadas entrando lá e contaminando a população. Sim, isso é um ponto incompreensível, podemos dizer assim, porque o Brasil tá cada vez pior e a gente já atingiu o segundo país em termos de contaminação no mundo. Claro que a gente tem que pensar na nossa extensão geográfica aqui, mas a gente não tá conseguindo combater esse vírus, a gente começou bem e estamos desandando, e isso é refletido no resto do mundo, né? E não seria diferente para os Estados Unidos, porque o Trump, ele tá com um posicionamento muito agressivo em relação aos outros países. Então, eu também trago aqui porque ele tá aí com uma briga contra a China, acusando a China de que ela não se posicionou corretamente no início da pandemia. Ele já acusou a OMS, ele já
cortou os incentivos que os Estados Unidos passavam para o OMS. Então, a gente tá vendo aí umas tensões aumentarem entre Estados Unidos e China, tá? E a gente tendo aí algumas... A gente teve algumas notícias positivas no Brasil nesse período, então a gente conseguiu ter o dólar, ter um posicionamento melhor do dólar. Mas agora a própria OMS disse que vai começar a investigar o início da pandemia da China. Então eu acho que tá tendo tanto dessa tensão que ela vai se posicionar para conseguir pelo menos ela dar uma posição do que se essas críticas dos próprios Estados Unidos estão acontecendo, são reais ou não. O Fed, ele diz que o PIB dos Estados Unidos pode encolher de 20% a 30% nesse ano. E que, claro, que a recuperação econômica vai depender do avanço do Covid. Mas o Trump, ele também argumenta que o americano ele tem que voltar logo para trabalhar, porque isso vai, quanto mais tempo ele ficar sem trabalhar, mais extensa vai ser essa recessão. Porque lá nos Estados Unidos, é que eu não tô querendo defender nenhum modelo de trabalho ou nem nada disso, mas lá nos Estados Unidos é muito diferente daqui, porque lá as pessoas, realmente, se elas não trabalham, elas não ganham. Não tem seguro-desemprego como a gente tem aqui, não tem FGTS, não tem nada disso, tá? O Trump tá dando realmente um valor monetário para as pessoas, mas a forma de trabalho, a legislação trabalhista lá é bem diferente. Então, muitas pessoas estão realmente com muitos problemas financeiros. Aqui, um outro ponto interessante é sobre a vacina do coronavírus, porque na China estão desenvolvendo uma que já tá com uma situação promissora. Já saiu pesquisa, estudo científico numa revista científica The Lancet, que é uma das revistas mais conceituadas. Isso é um ponto muito positivo, porque diversas das outras notícias que estavam falando sobre vacina não traziam estudos científicos de alguma revista considerada nem nada. Era só mais alguém falando, alguma empresa falando, e informações muito soltas. A gente não conseguia ter esse embasamento realmente, se isso tá acontecendo ou não. Agora, realmente, a gente consegue ter visões um pouco mais promissoras. Nesse estudo da The Lancet, ele mostra alguns testes com pessoas realmente, mostrando que dessas pessoas que foram realizadas as vacinas, elas tiveram alguns sintomas de febre, dor muscular por um curto período de tempo, mas nada que precisasse de internação nem nada, e depois elas pararam de ter esses sintomas. Então a gente já começa a olhar aí com bons olhos. Claro que mesmo se a vacina ela for realmente realizada, for comprovada, ok, existe um tempo para produção, distribuição disso, então não é assim, a vacina tá ok, amanhã já tá todo mundo vacinado. Não, demora um tempo. Mas a gente já pode começar a ficar um pouco mais positivo sobre esse tema, tá? E pra gente finalizando, aqui a gente traz algumas questões sobre empresas. Então, eu trouxe mais do setor financeiro, que eu achei mais interessante nesses últimos dias. O Bradesco, ele tá prorrogando em até 120 dias prazos de dívidas. Então, ele tá conseguindo aí estender esses prazos para tentar auxiliar também a população e auxiliar os seus... as pessoas que são suas credoras ali, que estão precisando pagar essas dívidas. Então, é uma forma de conseguir também amplificar essa negociação, porque os bancos, sim, estão com uma inadimplência muito mais alta, e isso é um problema para eles, porque não adianta o banco cobrar super taxas de juros e ganhar, mas as pessoas não pagam, né? E o Santander está disponibilizando todos os seus imóveis à venda. Então isso é bem interessante, porque a gente já começa a ver aí uma movimentação pro home office. Claro que para o Santander vender muitos dos imóveis vai ajudar na questão também de rentabilização dele, conseguir ficar mais no 0 a 0 nesse ano, mas a gente começa a ver aí um reflexo de uma movimentação para o mercado como um todo, onde muitas empresas estão repensando, sim, os seus escritórios físicos para tentar trazer um pouco mais para o home office, para facilitar também e diminuição de custos, mas também facilitar essa retomada do trabalho. Então, gente, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Foi isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar o que você achou. Um grande beijo e até a próxima!